Olá, alunos da Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Estamos aqui para ajudar você, caso você queira falar com alguém sobre o problema na sua vida amorosa. Você está passando por uma situação difícil, complicada, não sabe o que faz, a sua cabeça está bagunçada com tantos pensamentos e você precisa de uma direção. Nós temos uma equipe aqui de prontidão para lhe ajudar. Você não precisa se identificar, basta falar do seu problema, estaremos aqui para te ajudar. Só ligar 3573-3535, essa é a nossa central de atendimento. Ou, se você tem uma pergunta e quer fazer aqui, enviar para o programa, nós vamos respondê-la. Basta acessar o site escoladoamorresponde.com, preencha o formulário e mande para a gente. Exatamente. Lembrando que são muitas perguntas, ainda que a sua pergunta ela não seja lida aqui ou de repente você perdeu o dia, não assistiu o programa no dia que nós respondemos a sua dúvida, mesmo assim vai ter alguém da nossa equipe que vai te responder e você vai ter a sua resposta. Agora eu tenho certeza que você já ouviu certos ditados populares. Nós vamos aqui focar a nossa atenção em 3 famosos ditados populares do amor. E provavelmente você já ouviu falar sobre eles. O primeiro é: o que vale é ser feliz. Exatamente. Agora a pergunta é, que tipo de felicidade nós estamos falando, Miguel? Muitas pessoas têm ouvido esses ditados populares, elas já nascem e esse ditado é implementado dentro da pessoa, ela cresce falando nisso: o que vale é ser feliz, o que vale é ser feliz, o que vale é ser feliz. E quando a pessoa menos espera, ela está literalmente fazendo coisas em nome desse ditado de o que vale é ser feliz, só que ela não está pensando nas consequências das atitudes dela. E sem contar que vira até uma desculpa de repente. Eu traí, eu fiquei mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu fui feliz. Mas eu fui feliz. E ainda aqueles que chegam a falar assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Ou seja, está sofrendo, está colhendo os frutos dessas atitudes impensadas, mas não dá o braço a torcer. E essas atitudes que a pessoa toma em nome da felicidade vira nada mais, nada menos do que uma carga nas costas dela. Ela vai carregar esse peso para o resto da vida. E depois, quando chegar o momento dela ter um relacionamento sério, o parceiro muitas das vezes pode não aceitar. Querer ter alguém que já fez o abecedário todo no relacionamento, né? ABCD, a pessoa já abusou, já usou, já deitou, já fez de tudo. Quer dizer, será que realmente esse ditado popular, o que vale é ser feliz, é certo agir em cima disso? Será que a pessoa realmente tem que viver a vida pensando dessa forma? Eu creio que não. Você vai ver aí a história da Maíra e do Rafael, que fez tudo no nome dessa tal felicidade, só que infelizmente fez tudo errado, pagou as consequências, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Acompanhe. A vida de Maíra se tornou conturbada desde cedo. Tinha uma amiga que a gente, para chamar a atenção dos homens, a gente se beijava na frente de todo mundo para poder chamar a atenção. E com isso a gente acabava conseguindo homens para ficar com a gente na noite. Era um vazio muito grande, que eu não sei te explicar. Uma ansiedade do futuro, uma necessidade de ser a popular, de se fazer aparecer para os outros. Meu fundo de poço foi aos 14 anos, quando eu tentei me matar. Eu fui ao armário do banheiro da minha mãe, peguei os comprimidos dela de tranquilizantes e tomei um vidro quase que todo. Mas aos 21 anos, uma situação mudaria a sua vida. Eu me envolvi com uma pessoa onde eu namorei aproximadamente 4 anos. Aí no final desse relacionamento eu engravidei. E quando eu engravidei, essa pessoa sumiu. Uma mudança, porém, que não lhe trouxe muita maturidade. Quando meu filho tinha aproximadamente um ano e meio, ele ficava com a minha mãe e eu saía pra balada. E a gente bebia, aquela coisa da euforia, da alegria da balada, mas chegava em casa, era aquele vazio completo.
A de Rafael, marcada por muito sofrimento na infância, acabou também tomando um rumo complicado. Eu sempre fui uma pessoa que apanhei muito dos meus pais, eu sempre fui muito sozinho, então com isso eu tinha sempre uma ambição muito grande, que era o quê? Querer ser grande, querer ter dinheiro, querer ter meu próprio carro, minha independência. Então eu acabei dando um golpe em pessoas, eu acabei lesando pessoas hoje que eu me arrependo muito, entendeu? Mas para manter um padrão tão alto, os golpes se tornaram ainda mais frequentes. Um fim de semana eu gastava R$3.000. Então na semana eu aplicava o golpe nas pessoas para no fim de semana fazer isso daí. Acabei sendo preso, passando um cheque fraudado para um amigo meu muito grande. Até que 7 dias após ser solto, ele sofreu um grave acidente e teve então uma segunda chance de viver. Tive dilaceração de face, tive fratura exposta nos 2 braços e na perna. Nesse mesmo meio tempo que eu achei que a pessoa da minha vida que iria ficar do meu lado até então, ela me abandonou. Maíra, a avó dela, ela sofreu um acidente, né, doméstico também, ela quebrou o fêmur e ela ficou no quarto ao lado onde o hospital que eu estava. Foi aí que nós começamos a nos conhecer. Depois que eu tive alta do hospital, ela me ajudou muito na questão de fisioterapia e nós fomos nos relacionando, né, nos conhecemos melhor. Mas com 2 vidas tão turbulentas, a junção entre elas não poderia ser pacífica. O nosso, vamos dizer assim, noivado até o casamento foi um espaço muito pequeno, que não deu, né, na verdade, pra gente se conhecer. Como o Rafael tinha um histórico de violência doméstica dentro de casa, o Rafael trouxe isso pro nosso relacionamento. Eu não tinha controle dentro de mim. Ficamos grávidos da nossa filha e quando eu estava grávida, o Rafael sempre trabalhou com informática, peguei ele num site, conversando com uma pessoa bem mais nova e acabei melando toda a brincadeira dele. Então, eu grávida chegou até agressão, porque nesse dia quem partiu pra cima fui eu. Conforme as palestras, o Renato, da Cris, eu acabei entendendo o que é respeitar uma mulher, o que é ter um respeito, não só na sua casa, como os meus filhos, imagina na minha filha. O que me deixou assim vislumbrada era que o meu casamento poderia ser restaurado, que o meu casamento não estava no fim, que eu poderia fazer alguma coisa para ter a minha família de volta. Eu aprendi a escutar mais, né? Eu aprendi a dialogar mais, eu aprendi a conversar mais e não agredir. Com isso melhorou muito a nossa vida. Hoje não tem mais agressão física nem verbal. Nós temos diálogo, nós temos amor, nós temos companheirismo, né? Pois é, não faça tudo que vem à sua cabeça só por causa do nome da felicidade. Vou fazer isso em nome da felicidade. Tudo vale para ser feliz. Não necessariamente. Você tem que fazer as coisas pensando nas consequências dela e veja aí que eles conseguiram dar a volta por cima, mas tiveram que sofrer. E também tem que pensar uma coisa, que tipo de felicidade que eu quero? O que é felicidade para mim? O que é felicidade para você? Será que essa felicidade momentânea que você quer? Vale qualquer coisa. Então, pelo menos aquela noite eu fui feliz, mas aquela noite acabou. Amanhã veio, a tarde veio. Um pedaço de você. Exatamente, ou seja, será que isso foi uma felicidade ou foi apenas um alívio para sua dor e não resolveu o seu problema? Então, fica aí, não vá por esse ditado. Exato. Agora vai aí o segundo ditado popular. Quando casar, Sara. Geralmente nós falamos isso para as crianças que caem. Caiu, ralou o joelho, quando casar, Sara. Só que na verdade a origem disso são os traumas do amor que a pessoa teve e uma amiga, uma mãe fala, olha filha, não se preocupa que quando você casar vai sarar. Será que sara mesmo? Será que as dores que as pessoas carregam de relacionamentos passados que não foram curados, os traumas, as decepções, sentimentos negativos que talvez muitas mulheres e homens nutrem dentro de si e não mostram isso às pessoas, muita gente não mostra, né? Exatamente. Colocam uma maquiagem, se arrumam e quando vão se apresentar nunca mostram essa parte escura delas. Só que muitas pessoas vivem assim pensando, um dia quando eu casar tudo isso vai passar. Será realmente que esse problema acaba? Acompanhe a história da Priscila e nós voltamos já já.
14 anos, eu namorava um rapaz que ele tinha 20 anos, ele era mais velho do que eu. Chegou um certo tempo que eu cheguei a terminar, porque eu não queria mais, né? Porque eu tinha 14 anos, eu era muito nova, eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Então, por ele ser mais velho, por ele ter uma experiência, né? Ele não aceitou. E na época, eu lembro que eu estudava, eu estava na 8ª série no colégio, e ele foi até a porta da escola querer resolver, só que eu não queria mais. E ele estava com um amigo e ele me obrigou a entrar dentro do carro, sobre ameaça. Ele falou assim, se você não entrar, eu vou fazer algo com você e com sua família. Quando eu fui com ele, entrei dentro do carro, o rapaz, que era amigo dele, ficou do lado de fora e ele me levou para dentro, nos fundos onde ele morava, e lá eu fui abusada sexualmente. Eu não tinha a quem recorrer, porque eu não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Eu me recordo que quando isso aconteceu, eu fiquei com muito ódio dele. Naquela mesma hora, eu queria matá-lo. Foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas e que, como um dia tiraram o meu tudo, eu queria tirar o tudo delas. Dos meus 15 anos aos meus 18 anos, eu tive 7 relacionamentos totalmente frustrados. Eu chegava a namorar com eles há 8 ou 9 meses, a chegar a noivar, de tocar no assunto de noivado, de ir a 1000 maravilhas, e do dia para a noite eu terminava. Nisso, quando eu terminava, muitos deles falavam que iam se matar porque gostavam de mim. Só que eu tinha prazer em ver aquilo. Porque eu tinha sido machucada um dia. Um dia tinham tirado aquilo que eu tinha, pureza, inocência. Então eu queria que as pessoas também sofressem. Eu não conseguia ter uma vida profissional. Eu não conseguia ter uma relação saudável com os meus pais. Então, assim, isso influenciou em tudo na minha vida. Quando em tudo. Até na questão de saúde. Faz 2 anos que eu venho nas palestras. Então, assim, quando eu cheguei, eu estava machucada. Desejo de morrer, porque para mim não tinha mais expectativa de um dia ser feliz sentimentalmente. E eu lembro que quando a Cristiane, ela falou que a gente tinha que se perdoar. Eu até achei engraçado porque eu fui em busca para poder tentar achar uma pessoa. Mas naquele dia, ela falou assim que a gente tinha que se perdoar, tinha que se valorizar. Porque eu comecei a pensar, eu não tive culpa do que aconteceu. Só que eu me culpava durante anos por questão de eu ter terminado com ele, por causa do término do namoro ele ter abusado. Eu comecei a colocar em prática aquilo que era falado. Leio o livro Casamento Blindado. Por mais que eu seja solteira, eu aprendi. E no livro, uma parte importante que a Cristiane fala, que ela falava da questão da insegurança, né? da timidez. E eu tinha vergonha de contar isso para alguém. Então, nas palestras, as primeiras pessoas que eu contei foi para os meus pais. Então, assim, quando eu contei para os meus pais, eu tirei um cargo das minhas costas, porque eu pensava que eles não iam aceitar o que tinha acontecido. E eles me ajudaram, Então, no decorrer das palestras, teve uma vez que você falou assim também, que a gente tinha que saber, aprender a perdoar aquele que tinha nos ferido. E eu tinha uma ferida muito grande. Aí foi quando eu procurei o rapaz que me abusou, e eu fui pedir perdão para ele. Aí nisso, eu lembro, foi muito difícil, porque eu não tinha feito nada, e eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão. Eu já tinha me perdoado, só que eu também tinha errado. Então, assim, a minha vida, ela mudou. Depois que eu tirei, que eu me perdoei pelo que aconteceu, minha vida, ela andou em todos os sentidos. Não entre em um relacionamento se você ainda não está resolvido dentro de si. Esse ditado popular, quando casar sara, é uma farsa, porque não sara, só piora o relacionamento. Você imagine um exemplo, você assistiu aí a história da Priscila, imagine só a Priscila com toda essa carga negativa que ela tinha dentro dela por causa do abuso, por causa dos outros relacionamentos que ela teve. Imagine ela entrando em um relacionamento e casando com essa pessoa. A pessoa poderia até ser uma ótima pessoa, um ótimo companheiro, só que essa negatividade que ela trazia dentro dela iria estragar o relacionamento. Exatamente. Me faz lembrar também, Miguel, aqueles casais de namorados ou de noivos que estão namorando e já detectam coisas que são inaceitáveis. Por exemplo, eu amo meu noivo, mas ele não deixa eu nem chegar perto de certos assuntos. Por exemplo, ele não abre mão das amizades femininas dele. Ele não abre mão de baladas. Mas quando casar, isso acaba, isso vai passar. Ou então, de repente, você está namorando um rapaz que ele te agride aos poucos. É um empurrão aqui, ou um palavrão ali em cima de você, uma agressão psicológica às vezes. Mas você fala, é porque nós somos noivos, quando casar a coisa vai ser mais séria, tudo vai se ajeitar. O que faz parte desse ditado e não é verdade.
verdade, se não está bem no namoro, se não está indo bem no noivado, não case, porque não vai sarar. A tendência é piorar. Então tome cuidado, não venha tomar nenhuma atitude ou se precipitar e falar vamos casar, ou que nós precisamos ser felizes, quando nós casarmos tudo vai mudar, porque não muda. Primeiramente você tem que buscar ajuda, faça como a Priscila fez, veio à terapia, ela se tratou, curou o coração, conseguiu se perdoar as pessoas que fizeram mal a elas e eventualmente ela está agora completamente curada e feliz e pronta para um relacionamento. Exatamente, né? Ou seja, primeiro ela sarou para então poder casar. Exato. E essa é a ordem. Exato, não é o casamento que vai sarar, tá bom? E agora vamos ao terceiro e último ditado popular que nós vamos falar hoje, que é o famoso ouça a voz do coração. Ouça a voz do coração. O que você tem para falar sobre isso? Olha, eu lembro de uma música brasileira muito conhecida que eu particularmente achava linda. E ela fala, deixe falar a voz do coração, ouça a voz do coração, mas nós temos visto que o coração tem sido o grande vilão de muitos traumas na vida sentimental. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque o coração só sente. Ele não pensa, quem pensa é o cérebro. Por isso você tem um coração e você tem um cérebro também. Então, quando você começa a ouvir a voz do coração que apenas sente, você vai se dar mal, porque um dia ele ama, o outro dia ele odeia. Às vezes, outro dia não. Às vezes, agora ele está amando. Daqui a 5 minutos ele pode estar odiando. Exato. Dependendo da circunstância, da situação. Né? Exatamente. Não é um dia, outro dia. Não. Isso acontece muito com mulher, né? Com homem também, mas mulheres assim... Você tem uma mulher 24 horas com você e você pode falar. Às vezes é o choro, é o sorriso, é a revolta, é a mansidão, tudo no mesmo dia, em 1 hora. Então não siga o seu coração, porque o seu coração ele vai te levar a atitudes não pensadas, mas o seu cérebro não. A sua cabeça, a sua mente, a sua capacidade de pensar vai fazer você tomar escolhas certas, escolhas corretas que vai só beneficiar você e a sua vida sentimental. O Fernando e a Gabriela podem falar um pouquinho mais sobre isso quando eles seguiam a voz do coração. Acompanhe. Eu estava que assim, ia aparecer em algum momento alguém para mim. Eu acreditava como no passe de mágica, ia acontecer, eu ia conhecer uma pessoa e tudo ia dar certo. E foi quando a gente se conheceu até. A gente até acreditava assim, nossos princípios não eram os mesmos. No início a gente percebeu que tinha alguns conflitos e a gente discutia em alguns momentos e assim, um não entendia o outro. E quando um pensava em falar alguma coisa, o outro não estava ouvindo. Ele estava pensando numa resposta para poder não sair perdendo naquela briga. Eu agia muito pela emoção. Toda vez que a gente brigava, eu queria ou falar de uma vez, descontar tudo nele. E acabava que os argumentos que eu usava não condiziam com aquela discussão. Eu juntava uma coisa com a outra e ficava aquela bagunça. Ou eu dava tratamento de silêncio nele. Ficava sem falar nada, ele ia me perguntando e eu ficava quieta. E isso passou por um bom tempo, até que a gente começou a ver pela TV a terapia, e a gente foi vendo que assim, quando a gente tinha algum conflito, a gente precisava na realidade ouvir um ao outro e esperar também abaixar um pouquinho aquele estresse, aquele momento. E com o tempo a gente percebeu que quando um escutava o outro e a gente estava mais calmo, é que a gente conseguia se entender. Depois que a gente começou a participar das palestras, eu comecei a esperar um pouco a poeira baixar, para depois conversar com ele, e agir mais pela razão, tentando deixar a emoção de lado, e eu consigo ver que agora a gente consegue se entender. Eu passei a entender melhor ele, porque antes eu queria que fosse tudo do meu jeito. Eu consegui entender que não é tudo do meu jeito. Tem que priorizar ele também, né? Vamos dizer assim, eu era um cara carinhoso, mas nada romântico. Às vezes eu vi ela fazer uns comentários, minha amiga recebeu flores, alguma coisa, eu sempre falava para ela, flores, isso daqui a 2 dias vai estar murcha, vai estragar, para que eu vou te dar flores? E ela sempre comentava, ela falava de alguma coisa, mas tem flores, eu passava em frente a uma floricultura, ela olhava, fazia um jeito para que eu olhasse para as flores. Mas para mim, eu falava que aquilo era algo inútil. Para mim, assim, falou assim, parece interessante, eu falei, mas vou te dar outra coisa em vez de te dar flores, é bem melhor. Mas eu não entendia que, para ela, na realidade, aquilo era importante. Era uma coisinha assim, pode ser simples, mas era importante para ela. E eu não conseguia entender isso. Foi com a terapia que eu comecei a entender. E agora, tem flores? Tem flores. Agora tem. Pois é, você tem aí, então, a opção de seguir a sua cabeça
ou ouvir a voz do seu coração. E como essa moça, ela estava ouvindo a voz do coração, ela estava se deixando levar pelas emoções e ela só estava sofrendo no relacionamento. Exatamente. Geralmente, quando uma pessoa ela acorda de uma situação difícil que ela está passando, de um problema na vida sentimental, e ela consegue se enxergar, ela consegue enxergar o que ela tem que fazer para mudar, a primeira atitude é colocar o coração de lado, colocar os sentimentos de lado, porque o coração vai querer que você se vingue, ou então vai querer que você fique amuada, entre numa depressão. Vai espernear, vai bater porta, vai ficar com o rosto fechado. Exatamente. Quer dizer, o coração faz você sentir essas emoções negativas e não deixa você pensar o que eu tenho que fazer para mudar essa situação. Agora, quantas pessoas, por causa do coração, por causa desses sentimentos negativos, eles tomaram decisões erradas e não tem mais uma família, não tem mais um relacionamento. Ou agora são mães solteiras, pais solteiros, ou agora são pessoas que já tiveram tantos relacionamentos que não acreditam mais que podem ser felizes no amor. Ou talvez eles focaram tanto no trabalho e o tempo passou e agora já são há 40, 50, 60 anos e essa pessoa não tem mais nenhuma vontade de ter uma família porque o tempo passou. São muitas pessoas que têm desejo de ter família, mas não conseguem estabilizar, firmar a vida delas, ter um relacionamento, criar os filhos dentro de um lar, porque tomam as atitudes erradas. Exatamente. Sem contar aqueles que aparentemente até têm uma família, até tem um marido, até tem uma esposa, tem filhos, mas é como se só tivessem pessoas morando na mesma casa, porque a família mesmo não existe. A união familiar não tem. Então, é sobre isso também que vamos falar. Na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, nós estaremos abordando esse assunto das pessoas que querem ter uma família, mas não conseguem, ou não se acham capazes de ter uma família. É você, mãe solteira, pai solteiro, é você que sofreu abuso, você que talvez não pensou nas consequências das suas atitudes e agora você não se vê capaz de ser amada ou amar, é você que agora já tem uma certa idade, você não pensou na sua vida sentimental, somente na sua carreira ou dos seus familiares, dos seus pais, no seu filho, e você esqueceu de você. E você agora quer ter uma família, mas não sabe como. Nós vamos ajudar você. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, nós teremos essa palestra especial para as pessoas que querem ter família, mas não sabem como. Carolina veio de uma infância conturbada. Com 6 anos de idade, meu pai e se separaram. Então, através dessa separação, eu fui morar com a minha mãe. E minha mãe era alcoólatra, né? Então, ela não cuidava de mim, me deixava jogada, me deixava de canto. Foi então que o pai pediu a guarda da menina e as coisas pioraram ainda mais. Ele internou a garota em um colégio interno. Fiquei dos meus 6 a 15 anos. E com 6 anos de idade, eu já tive o desejo de suicídio. Abandonada. Essa era a palavra que definia a vida de Carolina. Aos 17 anos, ela se envolveu com Rogério. Ele era a única esperança para mudar de vida, mas isso não aconteceu. Antes do casamento, tivemos um filho. E através disso, o casamento para mim estava maravilhoso. O nosso casamento era flores. Quando eu vi que não era nada disso, aí eu queria sair fora. No namoro a gente não se conhecia direito, a gente nem teve muito tempo para se conhecer. Então depois de um ano, começou brigas, vamos dizer que ele não me dava atenção, ele me deixava de canto, eu e meu filho, me sentia sozinha. Não gostava do meu filho. Aí começou a briga, eu batia nele muito, qualquer coisinha eu batia. A traição. Final de semana, tinha aqueles negócios da empresa, então ele ia com eles, através disso ele saía com garota de programa. Mentia para ela, dizendo que não podia levar a esposa, mas podia levar, mas eu preferi ir sozinho. Aí foi aí que eu comecei a trair ela. Carolina seguiu o mesmo caminho do marido. Até que eu conheci uma pessoa que me deu a atenção que ele não me dava. Desde uma ligação de bom dia, que eu não tinha, eu comecei a ter. Até que houve a traição.
Diante das crises, o casal se separou 3 vezes, até que ele decidiu procurar por ajuda na palestra Terapia do Amor, com Renato e Cristiane Cardoso. Eu comecei a ouvir a palestra pelas redes sociais, né, da Terapia do Amor. O Renato ele chegou a falar de uma palestra sobre o homem com pensamento de criança. Meu Deus, isso é comigo. A partir de hoje eu tenho que ter atitude de homem. Mostrar para ela que eu mudei. Ao invés de eu julgar ela, eu tenho que mostrar que eu mudei. Com 3 meses de palestra, já colhem os frutos. Hoje ele ama o meu filho, hoje eu vejo o amor dele pelos meus filhos, hoje ele se dedica na família. Hoje é tudo diferente. Hoje o meu filho diz que ama ele, porque antigamente nem isso ele conseguia falar. Ele tinha medo dele, não tinha respeito. Hoje ele me respeita. Hoje eu sinto o amor dele, o carinho. É outra vida. O meu filho mais velho, eu amo meu filho mais velho. Hoje eu converso com ele todos os dias, oriento ele, dou conselho. Poxa, hoje eu sou um pai de verdade. A tecnologia cresce a cada dia. Hoje é possível fazer muitas coisas apenas com o uso do celular. Mas você sabia que o celular, ou melhor, as redes sociais, tem se tornado o principal motivo da briga de muitos casais? Segundo pesquisa realizada por uma universidade americana, as redes sociais potencializam os conflitos na relação a dois. Quanto mais ativo é o usuário da rede social, mais insatisfeito fica o parceiro. A infidelidade e a desconfiança são as maiores reclamações dos usuários. Quando não sabe usar, sim, é um problema muito grande. Porque se a pessoa não confia na outra, ela vai sempre ficar, será que ela está falando com quem? O que será que ela está fazendo? Está online. Né? Então, eu acho que realmente é um problema. Falta de confiança no outro, eu acho que é um grande problema para o relacionamento. E eu acho que amizades também. Amizades eu acho que também é um grande problema para o casal. A esposa que fala com o marido, olha, vamos tentar de novo, vamos começar do zero. Você me traiu, mas eu vou te perdoar, eu vou te dar uma chance, vamos começar do zero. E ele falou para ela, não, eu vou mudar, eu não vou ter mais contato com aquela mulher, pode deixar e tal. E aí, no outro dia, tá ele lá com o celular. Tá ele lá escondendo as conversas. Muitos casamentos não conseguem se reconstruir depois de uma traição justamente por causa da falta de palavra. Em contrapartida, os casais que participam da Terapia do Amor mostram o porquê não se encaixam nessa pesquisa. Você não vai ter um problema com o celular ou com uma rede social se a tua vida é aberta e você não tem o que esconder. Então, ela tem a senha do meu celular, do meu Facebook, ela nunca entrou. Como eu não entro no celular dela. O Renato mesmo diz, a gente não tem privacidade entre a gente. Nós temos senhas, acesso a tudo, a celular. As nossas senhas são compartilhadas, assim como as coisas do banco, iguais, tudo, verdade, são iguais. E a gente não sofre com isso. Não permita que as redes sociais comprometam a felicidade do seu relacionamento. Encontre você também uma solução. Quem é o cafajeste virtual ou a cafajeste virtual? É aquela pessoa que, através de um perfil na internet, sabe exatamente dar as impressões que a pessoa solteira e carente está buscando. Sabe usar as palavras de tal forma que encanta a alma carente daquela moça, daquele rapaz. Mas a pessoa foi enganada porque ela não foi sábia. Ela não observou que é impossível uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, dizer que te ama. O casal que se ama de verdade não tem por que ter segredo. Esse papo que o cara vai ser menos homem porque a mulher tem a senha dele, desde que ele tenha caráter com a mulher dele, não vai mudar nada, ela tem a minha senha. Ele tem a minha senha do Facebook, eu tenho a dele, para não ver que não tem nada. Então qualquer um que entre em contato conosco, eu vou ver o dela, ela vai ver o meu. Não é isso que, eu quero a minha privacidade e você não vai mexer nisso. Não, pode mexer, amor, fica à vontade. Já para não ser um problema. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Agora, talvez você diz assim, eu não moro em São Paulo, eu queria muito participar da Terapia do Amor no Templo, mas moro em outro estado. Isso não é problema, porque a Terapia do Amor acontece em todos os estados aqui no Brasil. Se você quer saber o endereço do local mais próximo a você, acesse o site terapiadoamor.tv e aí já não tem mais desculpas, né? Então nós esperamos você ou aqui no Templo de Salomão, ou em algum estado, nós teremos lá a Terapia do Amor com o Professor do Amor, também em cada estado. Agora nós vamos a um break e nós vamos voltar já respondendo as perguntas que chegaram para nós. Vamos lá. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Nós estaremos esperando por você aqui no Templo de Salomão. Temos um amplo estacionamento, creche para as crianças. Basta você vir, você vai se encantar com o local. É propício para o que nós estamos fazendo e você com certeza vai receber as instruções e as ferramentas para você mudar a sua vida sentimental. Seja você solteiro, casado, viúva, enrolado, a terapia é para todos que querem aprender o amor inteligente. Independente do título, nós aguardamos vocês, tá bom? Bom, agora nós vamos responder as perguntas que as pessoas enviaram para nós através do site escoladamorresponde.com. Se você deseja enviar a sua, pode acessar e enviar para nós, só preencher o formulário. Agora, se você quer falar com alguém, ligue para a nossa central de atendimento. Nós temos pessoas equipadas para lhe ajudar, para lhe orientar. Basta ligar. É 011-3573-3535. Vamos à pergunta da Silvânia. Namoro há 3 anos um rapaz 15 anos mais jovem do que eu. Mantenho um relacionamento sério, sem sexo. Agora ele quer casar,
mas devido à diferença de idade, tenho medo, pergunta a nossa amiga Silvânia. Silvânia, tenha medo, sem dúvidas, tenha medo. Posso falar que vai dar certo? Existem pessoas que são felizes no amor, independente da idade, da diferença de idade, mas 15 anos, você está lidando com talvez um rapazinho, né? Você não falou qual é a idade, mas eu imagino assim, vamos supor que ele tenha aí os seus 20 anos, então quer dizer que você já é uma mulher de 35 anos. Ou então, Miguel... Já pensou? Rapazinho de 20 anos que tá pensando em jogar futebol, sexta, sábado, sair com os amigos domingos, que ainda tá pensando em Power Rangers, talvez, e a moça já tá querendo uma família, uma casa, 35 anos. Já né? está preocupada com a fase da menopausa, Exato. Já é uma outra cabeça. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Silvânia. Você mandou a sua pergunta, mas eu quero responder com outra pergunta. Se você tem medo da diferença de idade, se você está insegura nesse relacionamento, por que mantém então esse relacionamento? Né? Qual que adianta falar, eu tenho um relacionamento sério, fazemos tudo certinho, mas é algo que nem você acredita, que nem você tem certeza de onde que você está entrando. Então, esse que é o maior problema, não é o casar ou não, não é se ele quer casar e eu não quero, esse não é o maior problema. O problema é por que você está em algo que você não acredita que tem futuro, que vai te fazer bem. Agora, algo é certo, talvez ele seja uma pessoa super madura, mas você tem que levar em conta o seguinte: mulheres amadurecem mais rápido do que o homem. Agora imagine você que tem 15 anos, você é 15 anos mais velha do que ele. Segunda coisa, mulheres envelhecem mais rápido do que o homem. Então, talvez ele vai estar segurando na mão, um dia, andando na rua, segurando na mão de uma vovó, enquanto o rapaz ainda é um garotão. Você imagine o quanto que você vai sofrer com inseguranças porque você vai estar com um garotão e talvez esse garotão vai estar olhando para outras garotonas da idade dele. Ah não, mas ele me ama. Sim, ele te ama, mas vamos trazer a realidade. Nós temos até familiares nossos. Sim. Que a mulher já é uma vovó e está com complicações nos ossos, nos joelhos, na coluna e aqui e ali, e o rapaz entra um garotão. Você olha para ele, é um garotão. E a mulher, a vovó, pela frustração dela, ela falou assim: olha, eu sei que somos casados, mas eu deixo você embora já, porque eu sei que você ainda tem que viver a sua vida. Não é mais compatível. Não é mais compatível. Né? Enquanto os dois são razoavelmente jovens, ainda dá para levar. A mulher, né, você consegue se arrumar, consegue até tenta descer ao patamar dele para dar certo, mas vai chegar uma hora que vai ser uma diferença gritante. E se vocês não souberem lidar com isso, quantos anos da sua vida você perdeu para chegar a essa conclusão? Então se resolva agora. Tá? Não faça nada na dúvida, mas também não curta só o momento, não pense só no relacionamento agora. Ah, no momento eu amo ele, ele me ama e estamos juntos. Não, só invista naquilo que vale a pena para a sua vida, naquilo que você tem certeza que vai ser o certo para você. Agora, Silvânia, eu gostaria que você lesse o livro Casamento Blindado, porque esse livro ele vai te dar muitos ensinamentos de como você pode resolver essas e outras questões na sua vida sentimental. O livro tem ajudado milhões de pessoas, não são apenas centenas. O livro já é um best-seller, mais de 2 milhões de cópias vendidas, e eu creio que você vai se beneficiar com esse livro, que vai te ensinar muito sobre a sua vida de casado e agora também o preparo para a sua vida de casado para ter um matrimônio blindado. Então te aconselho a ler esse livro, veja como você pode adquirir. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento.
Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393. Pois é, aqui você vai ler sobre, olha, a tensão do sexo oposto, casamento feliz dá trabalho, como cessar fogo. Talvez você e o teu marido estão aí brigando todos os dias, qualquer coisinha, a toalha fora do lugar, é o tênis fora do lugar, é uma briga constante. Você vai aprender aqui como cessar fogo, a mochila nas costas, o excesso de bagagem no relacionamento. Adquira o seu livro, Casamento Blindado, porque vai lhe ajudar muito, tá bom? Vamos então agora mais uma pergunta da Andréia. Sou muito ciumenta e desconfiada. O que mais procuro saber é sobre o celular dele. Nós não mexemos no celular um do outro. Ele trocou a senha do dele justamente para que eu não mexa. Pergunta a nossa aluna Andréia. Andréia tem um grave problema no seu relacionamento. Ela é casada ou solteira? Ela não falou, não mencionou. Um grave problema, seríssimo problema. Bom, se vocês estão namorando, não há o porquê um ficar fuçando no celular do outro, porque um não manda na vida do outro ainda. Muitos namorados estão cometendo um grave erro no namoro já começam a querer mandar no outro. Isso não é certo. A fase do namoro é a fase de conhecimento. Agora, se você tem desconfiança do seu namorado, você tem que colocá-lo na parede para exigir que ele venha a ser transparente com você. Porque se não há essa transparência, não tem como seguir com esse relacionamento. E outra coisa, se você está casado, você está casada, e o seu marido ele não deixa você mexer no celular, então o seu relacionamento está sendo de fachada. Exatamente. Você tem que analisar também que tipo de coisa tem gerado essa insegurança em você. Você falou, eu sou muito desconfiada, eu sou muito ciumenta. Por que você é assim? O que te faz ser assim? São as atitudes dele? Ou então, de repente, é algo dentro de você, é um problema dentro de você. É algo que você passou no passado, uma traição, alguma coisa que traíram você, quebraram a palavra e você então fica imaginando que todo mundo vai te trair, que todo mundo pode estar te enganando. Ou seja, às vezes o problema nem é com ele. Às vezes é o que você falou, ele é um namorado que ele só está assim, tentando colocar um pouco de... Calma lá, tentar colocar um pouco de limite. Nós não somos casados ainda e você está desesperada, pensando um monte de coisa. Será que é isso? Será que não tem sido da sua parte um exagero? Porém, se vocês são casados, então você tem que conversar com ele e tem que colocar um fim nessa privacidade. Uma forma que você faz isso é chegar e falar assim, olha, eu não tenho nada a temer, eu não escondo nada de você e a prova disso é que está aqui. Meu e-mail está aqui, as minhas mensagens estão aqui e as minhas senhas são essa. Se você não tem nada a esconder, por que eu não posso ter o seu também? E se você tem algo a esconder, vamos resolver isso agora, porque eu não vou continuar num relacionamento onde a outra pessoa é infiel para comigo. E se você vê que as redes sociais estão destruindo o seu relacionamento, corte isso fora da sua vida. É melhor você ficar sem rede social do que ficar sem o seu casamento. É uma questão de inteligência. O que era o mundo 15 anos atrás quando não tinham redes sociais? Relacionamentos eram melhores. O número de pessoas que estão divorciando por causa do Facebook é incrível. Então pare e pense. Eu não tenho nenhum problema da minha esposa entrar nas minhas redes sociais, no meu telefone. Ela tem livre acesso, nós somos uma carne. Nós somos não tenho nada de esconder a ela. Agora, se o teu parceiro tem algo para esconder de você, você tem que chamá-lo para conversar, você tem que exigir dele que haja uma mudança nisso, que ele venha mudar essa atitude dele e caso isso não aconteça, você tem que tomar atitudes mais drásticas para que você venha salvar a sua própria vida, porque o seu relacionamento está em risco, tá bom? Eu gostaria que você acompanhasse essa história do Valci e de Jair e como eles conseguiram mudar, porque o caso deles não era apenas ciúmes, não era apenas insegurança, chegou à traição.
Então, eu tive um relacionamento com ele muito cedo. Conheci ele com 10 anos, né? Ele tinha 14. Namoramos por 4 anos escondido do meu pai. Quando meu pai descobriu, ele me impôs que ou eu largava dele ou ele me expulsava de casa. Então, eu decidi a sair de casa e fui morar com ele. E aí começou meu sofrimento. Eu descobri o lado dele do vício, né? Ele bebia muito, ele começou a sair nas noitadas, ele começou a sair com mulheres, passar a noite fora. Para mim fazer com que ele me desse atenção, eu engravidei. Engravidei para ele dar carinho, mas ele não quis assumir o filho. Ele falou que o filho não era dele. Então, eu fiquei sem chão. E com isso, adquiri depressão. Eu tive crise de epilepsia constante. E foi se agravando meu estado de saúde, aonde foi diagnosticado, o médico disse que eu estava com câncer na hipófise. Eu estava com câncer no cérebro. Câncer maligno, e ele me deu exatamente 5 meses de vida. Aí, eu descobri a traição no 8º mês de gravidez. Descobri a traição, mas mesmo assim eu continuei com ele. Continuava com ele, só que ele dizia que ele não me amava, que ele sentia nojo de mim. E ele decidiu ficar com ela. E acabou me deixando. E eu falei para ele que eu aceitava ele, mesmo com ela. E que eu queria ele de volta, queria que ele ficasse comigo. Só que ele falou, tudo bem, eu fico então, mas com uma condição. Você não cuida das minhas coisas, você não lava, você não passa, você não atende o telefone. E eu aceitei, a ficar em casa e ele tendo relacionamento com a amante. Foi assim por 15 anos? Foi por 15 anos. Eu era muito ruim, eu era uma pessoa que eu gostava de ver ela humilhada, sabe? Era uma coisa assim muito estranha que acontecia comigo. Uma peste mesmo? É, uma peste, uma pessoa assim malvada mesmo. Mas eu gostava dela, eu tinha até ciúme dela. Mas isso estava dentro de mim. Cansei de jogar bebida fora, coisa cara, eu comprava muito, gastava muito com isso. Jogava fora, prometia direitinho para ela. Daqui a pouco está lá eu comprando novamente. Então aquilo para mim também era humilhante, porque eu não honrava a palavra também. Então era terrível, muito terrível. Até que a gente foi numa situação que nós se separou. Foi obrigado a se separar, que não tinha como ficar junto. E em menos de 2 meses, o meu esposo que havia ido embora, ele me ligou pedindo perdão, querendo voltar. Só que aí eu fiz para ele a proposta. Eu estou participando da terapia do amor, nas palestras. Então, para a gente voltar, você tem que viver essa fé e ir comigo às palestras. Eu não estava bem tranquilo com os amigos, mas eu senti uma falta dela naquele momento. Aí eu cheguei em casa e peguei o telefone, liguei para ela. Ela me atendeu diferente. Falei para ela que se ela me perdoasse, que eu ia voltar, queria, né? Aí ela disse, sim. Ela falou bem assim. Aí ela disse, só que com uma condição. Falei, meu Deus, isso me chamou atenção, porque ela nunca pôs nada para mim. Tudo eu falava, ela aceitava. Aí ela disse, eu estou participando de uma palestra, uma terapia do amor, e eu gostaria só nessa condição que você pode voltar. Aquilo, sabe, mexeu muito comigo naquele momento. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí eu voltei com ela e nós fomos para a terapia. Aí a minha vida foi mudando, eu fui aprendendo a como tratar dela, eu tinha paciência já com ela, meus olhos abriu assim de uma certa forma, que eu fiquei, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz na minha vida. E hoje a gente, né, vive feliz. De uma mulher humilhada, hoje uma mulher amada. Foi curada também do câncer? Sim, fui curada. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede o divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados. Entram num estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Venha
aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento, restaurar a união na sua casa, obtendo a cura do mal do século, a infidelidade. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8h da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Então, você pode ver aí mais uma história de pessoas que vieram ao Templo de Salomão, conseguiram dar a volta por cima, restauraram o relacionamento e hoje estão felizes. Isso pode acontecer com você, basta você tomar essa atitude de sair da sua zona de conforto, que talvez você fica em casa, só esperando que um dia sua vida venha a mudar, só que esse dia nunca aparece. Saiba que esse dia não está no calendário, esse dia não aparece. Esse dia depende de você, quando você se levantar e fazer algo para mudar a sua situação, tá bom? Vamos então a mais uma pergunta, ela não quis se identificar, é amiga. Vamos lá. Ele terminou o nosso relacionamento porque pessoas estavam inventando mentiras sobre mim para ele. Ele acreditou e eu não tive como me defender da injustiça. Por favor, que atitude devo tomar agora? Gosto muito dele e queria que voltássemos a ficar juntos. Por favor, me ajudem. Ana? Olha, complicado, né? Na verdade, eu acho que tem que levar em conta assim agora. Por que ele acreditou nessas pessoas logo de cara? Né? Porque, por exemplo, se alguém chega para mim agora e fala assim, olha, ontem eu vi o Miguel traindo você. Eu vi o Miguel. A primeira coisa que eu vou pensar assim, o quê? O Miguel, eu não acredito. Eu vou querer provas, eu vou investigar. Eu não vou acreditar logo de cara, por quê? Porque o comportamento dele todos os dias comigo me prova o contrário. Né? Então eu acho que o principal, ao invés de você tentar ficar, pelo amor de Deus, volta pra mim, eu gosto de você, você nem me ouviu, porque essa é a vontade natural, né? de querer se justificar, de querer reatar o namoro. A primeira coisa é, por que ele acreditou direto nessas pessoas e por que não em mim? Será que não tem sido uma falha no seu dia a dia para com ele? Será que de repente você não é aquele tipo de pessoa que ficava escondendo o celular dele? Que ficava dando atenção motivos, né? Para amigos homens, dando liberdade para outros rapazes, dando motivo, ele sempre falava, você não dava ouvido e quando alguém falou alguma coisinha, ele, já sabia, tinha alguma coisa errada mesmo. Eu creio que isso que aconteceu, né? Então, amiga, o que você tem que fazer agora é ser transparente. Chegue até ele, peça para conversar e exponha a sua verdade. Porque se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. E se mesmo assim ele não acredita em você, fazer o quê? Você tem que seguir a sua vida, porque se ele não está acreditando na sua palavra, como que vocês iriam desenvolver ou continuar esse relacionamento? Não tem como. O máximo que você pode fazer é isso. Olha, essa não é a verdade é isso. E se você não acredita em mim, então realmente não tenho por que ficarmos juntos, porque eu não quero me comprometer a uma pessoa que nem acredita em mim. Agora, se houve mesmo esse problema, se houve mentira, saiba que onde há mentira, não pode haver relacionamentos. Eu gostaria que você acompanhasse, amiga, a história do Darzo e da Suelen, que eles brigavam por besteiras, eles tinham muitas mentiras no relacionamento e eles estavam também prestes a se separar. Mas isso mudou através das palestras da terapia. Acompanhe. Quando solteiros, a Suelen e o Darzo conheceram a terapia do amor. Bem, antes da terapia, minha vida eu era muito triste, só que eu não exteriorizava isso. Eu era muito quieto, muito calado, eu me isolava. Eu tive relacionamentos, mas não dei certo com ninguém. Vim pra terapia, conheci ele na terapia. Quando a gente casou, é que a gente achou que estava tudo bem, que não precisava mais se alimentar desses conhecimentos, das palestras. A gente achou que já sabia o suficiente para lidar no casamento. E foi assim que os problemas conjugais começaram a surgir.
A gente chegou a brigar por causa de decoração da casa, uma coisa que eu queria fazer, que ele discordava e eu achava que ele tinha simplesmente que aceitar a minha vontade, simplesmente aceitar os meus desejos. Eu tive muito problema porque eu trabalhava muitas horas. Até o ponto em que tais problemas se tornaram insustentáveis. A pior fase assim que a gente já passou foi as fases das agressões, não só verbais, como físicas também. Daí acordava de manhã, ninguém sabia o que falar, um olhava para a cara do outro, não falava nada. Até que, assim, a gente estava prestes a se separar. Eu falava em separação todos os dias para ele. Ele não deixava eu sair, eu tentei sair de casa várias vezes. No momento do desespero, a Suelen se lembrou daquilo que poderia ser a última tentativa de salvar o seu casamento: o retorno à terapia do amor. Para falar a verdade, no começo eu achei que eu tinha que trazer ele para que ele mudasse, porque no meu coração, com tudo que tinha acontecido, com muitas mágoas que eu tinha dele, de tudo que a gente já tinha passado, eu não acreditava que eu tinha que mudar. Mas chegando aqui, eu entendi que não era só ele, que era eu também. Que eu tinha a minha parte para fazer. Mas a forma como eu falo faz toda a diferença para aquilo virar ou não uma discussão. Tá? Discussões que valem ou não a pena. Eu pude me entender melhor também. Entender certos comportamentos, certas coisas que eu fazia e eu não entendia o porquê eu fazia aquilo. E entender, muitas vezes, algum comportamento dela, que às vezes eu já levava para o lado pessoal, não, às vezes ela só teve um dia difícil. E às vezes eu não compreendia isso. Hoje, após 10 anos de casados, ambos experimentam um relacionamento completamente diferente. Hoje eu posso dizer que eu tenho um parceiro. Hoje eu tenho do meu lado uma pessoa que me ajuda. Mesmo a gente estando longe, eu sei que ele está me ajudando. Nós temos dois filhos e a gente conseguiu ter uma estrutura para cuidar melhor dos meninos. Para passar para eles o exemplo de, do mesmo jeito que a gente mudou, eles praticando o que a gente praticou, o que a gente aprende aqui na terapia, que eles vão ter um bom caminho, eles vão conseguir chegar num bom casamento, num bom relacionamento. Com certeza, cada aprendizado vale muito, mas o espírito do amor que essa palestra traz para a nossa vida, ela dá base para você vencer qualquer problema. Sobretudo, a comunhão entre a gente, porque a gente é uma equipe, a gente aprende a ser uma equipe que joga pelo mesmo time. A gente não joga um contra o outro mais. Antes a gente estava competindo. Então hoje ele torce por mim e eu torço por ele. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Onde há mentiras, não pode haver relacionamento. Esteja conosco aqui no Templo de Salomão para aprender as 21 verdades sobre o amor e veja como essas verdades podem mudar o quadro da sua vida amorosa. Então, esperamos por vocês. Considerações finais? Acabou
a Acabou aula. o nosso tempo, não dá para falar mais nada, mas nos vemos na Terapia do Amor, seja aqui em São Paulo ou no seu estado. Até mais. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Até lá. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.